Boa noite, a paz do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária Ana Gira Albano. Hoje é dia 8 de abril de 2026, uma quarta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, é só então a sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Presente também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço, meu Deus, nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Salmos 11, tá? Que vai falar assim, para o mestre de música davídico. No Senhor me refugio, como então vocês podem dizer, me fuja como pássaro para os montes. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome venha a ser exaltado, para que Teu nome venha a ser glorificado. Senhor, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Ti, é sobre a Tua grandeza, é sobre a Tua misericórdia. Senhor Deus, decanta la suricanta. Fala comigo, fala conosco, Senhor, para que o Seu nome seja exaltado, para que a Trindade, para que o Pai, para que o Filho e o Espírito Santo de Deus possa ser exaltado, Pai, através desse canal. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça. O objetivo é esse, Pai, só falar de Ti. Eu não tenho outro assunto, só do Senhor. Amém, Senhor, amém, Jesus, amém. A palavra vai dizer aqui, igreja, desculpa, eu fui até descendo, escorregando na cadeira. Salmo 11 diz, esse salmo é muito lindo, gente, ele fala muito comigo. Ele diz assim, Salmo 11, para o mestre de música davídico, diz assim, no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam os ímpios, prepara os seus arcos, coloca as flechas contra as cordas, para das sombras atirarem aos retos de coração, né? Então, esse salmo, ele vai estar falando em todo o tempo da maldade do homem, né? Do homem violento. Igreja, as pessoas, elas armam situações, aleluia, glória a Deus, para atacar o inocente, para destruir, para matar. Mas enquanto isso, aleluia, Deus está vendo, Deus está contemplando, né, igreja? A maldade do homem, né? Igreja, muitas vezes, nós temos um coração sincero perante Deus. Eu vou fechar a gaveta, não fechou. Mas tem pessoas que são maldosas. Tem pessoas que estão do meu lado e que estão do seu lado, mas está simplesmente o quê? Né? Maquinando a maldade, fazendo a maldade, aleluia, maquinando a maldade para nos destruir, né? Então, assim, ele vem, Davi vai na pessoa certa, vai em Deus, ali ele fala e ele diz assim, né? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo, né? Meu Deus, muitas vezes o inimigo ele vem para destruir pessoas na maldade, na perseguição. E a luta de Davi era física. A minha luta em você hoje ela é muito espiritual, né? As pessoas com inveja, com maldade fazem coisas terríveis, igreja, terríveis. E tem hora que a gente fala assim, não, meu Deus, eu não acredito que fulano fez isso. Fez porque fulano fez, né? Então, são falsos acusadores, as pessoas invejosas, né? E ele continua dizendo, então assim, quando o justo, né? O que a gente pode fazer, né? Contar com o quê? Com o mundo? Não, né? A gente tem que o quê? Correr para Deus, né? Porque é só Deus, igreja, para nos ajudar. E aí ele continua, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono no céu, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos do homem. Quem observa e quem examina tudo, igreja, alabalaxerecanta, é o nosso Deus. Por quê? Porque os olhos de Deus, ele observa, ele vê, ele contempla, aleluia. Ele contempla tudo, igreja, né? Muitas vezes eu já passei por situações e falei, Senhor, você não tá vendo, Pai, o que estão fazendo comigo? Que calúnia, que injustiça, que roubalheira, que isso, que aquilo. Mas Deus, ele contempla, ele examina, né, os filhos dos homens. E diz assim no 5, o Senhor prova o justo, mas os ímpios é a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Igreja, muitas vezes é a aprovação de Deus na minha e na sua vida, né? E Deus, né, ele não
ele odeia, né, a alma daqueles que praticam a injustiça, né? Por quê? Porque Deus, ele é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas o inimigo sempre vai incitar. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê que Satanás incitou Deus contra Jó, né, para que Jó passasse por toda aquela situação, mas Jó foi fiel até o fim. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas, ardente enxofre, incandescentes. O vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. E os retos verão a sua face, né? Os retos verão a face do Senhor, mas os ímpios não, igreja. Por quê? Porque o ímpio, ele acha que ele pode mentir, que ele pode roubar, que ele pode enganar, que ele pode tripudiar, achando que a gente não tem direito. E muitas vezes nós não temos direito de fala aqui na terra. E a gente fala, Senhor, até quando? Olha o que está acontecendo, olha a injustiça, olha, cheio de borboletinha, olha a calúnia, olha a perseguição, né? E não tem. Mas Deus diz que ele odeia. E quando ele diz que odeia a injustiça, é porque o nosso Deus, ele é justo, né? E ele, na hora certa, ele vai fazer, né? Porque a única coisa eterna minha e sua é a nossa alma, né? Nossa alma é eterna, nosso espírito volta para Deus. E aquele que não tiver uma vida alinhada com a de Deus, aí sim, né, igreja? Aí a gente sabe que a vida do justo não é fácil, a do ímpio não é fácil, tá? E não é mesmo. E quando fala que não é fácil, não é fácil, tá bom? E ele diz assim no 12, para o mestre de música em 8º Salmo davídico. Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. É tão difícil você não ver quem é fiel, você não tem em quem você confiar. É muito duro, igreja, né? E ele diz assim, cada um mente ao seu próximo, com seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Quantas pessoas agem assim, lábios bajuladores que falam com segundas intenções? Isso é que a gente mais se vê, né? Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem, venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós, né? Tipo, eu faço o que eu quero, eu minto, eu engano, eu roubo, eu tripudio, né? Eu sou injusto e não quero saber de nada, né? Eu passo para frente, eu compro com dinheiro. Então, infelizmente, tem pessoas que agem assim, né? Por causa da opressão dos necessitados e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, né? Me levantarei, me levantarei. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Por quê? Porque é a palavra de Deus, né? O Senhor diz que a palavra dele, que sai da boca dele, não volta vazia. Acho que está em Isaías, né? Então, não volta mesmo. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vem, ela trabalha, ela purifica. Igreja, se a gente deixar Deus, ele muda a nossa história através da palavra. Porque a palavra é o próprio Jesus. A malaxira canta, ela manda, sai, né? Se a gente deixar, ele vem, ele trabalha em mim, ele trabalha em você. Aleluia, glória a Deus, porque a palavra dele refina. Porque a palavra dele é verdadeira, ela vai, ela intercede, ela mistura, ela mexe, ela toca. Quando ela acha lugar, ela faz uma grande obra. Labanachuri canta. Senhor, tu nos guardarás seguro? E dessa gente nos protegerão para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. A corrupção é exaltada entre os homens. Davi já passava por isso. Imagine eu e você em pleno século XXI, né? Não é fácil, igreja. Mas nós sabemos de uma coisa, né? Embora os ímpios pensem que exercem o domínio, pode exercer aqui na terra, né? Porque eles não têm uma conduta moral, né? Mas nós temos um Deus, Allah Surikanda, que vai purificar. E aqueles que não vão ser purificados, já sabem, né? Vai pro fogo eterno preparado para Satanás e seus demônios. Deus abençoe. Tenha aí uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Obrigada, aleluia.